A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos iniciando as leituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os 4 primeiros capítulos. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que não fosse batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual vos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito: aquele que se glorie no Senhor. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para o capítulo de número 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz ostentação em linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados,
não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, no qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito deste mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, o capítulo de número 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, e não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio do qual quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja como cada um edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifestará e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer, a obra de alguém sofrerá sobre o fundamento que edificou, este receberá galardão. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse tal será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, meus irmãos, vamos agora para o capítulo de número 4, que é o último capítulo aqui, tá? Da nossa leitura de hoje. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, pouco se me dá para ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui com a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado,
pois quem me julga é o Senhor. Porquanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um e em detrimento ao outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E o que recebestes, por que te glorias? Por que não tiveras recebido? Já estáis fartos e estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses para que também vós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto de anjos como de homens. Não somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos reconciliação, e até agora temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para que vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais os meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus e por toda parte o ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, não como se eu tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensurdecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Ireis a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então tá aí, meus irmãos, os 4 primeiros capítulos da Carta aos Coríntios. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.